Saudamos nossos queridos irmãos, alunos da nossa querida ETAD, com a paz do Senhor e com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação. É muito gratificante quando nós estudamos os livros históricos, onde está contido a história do povo de Deus, que nós conhecemos como Israel. Esse estudo ele abrange um período aproximadamente de 1000 anos, que conta a história desde Josué até Esther, onde houve muitos embates, né? O livro de Josué é o 5º livro, ou seja, o 6º livro da Bíblia Sagrada, como ela está encadernada, e nós vamos estudar. E vimos que neste trâmite, neste período de 1000 anos, houve muitas e muitas coisas. Houve a época da conquista, vieram juízes, depois veio o reino unido, surgiu também o reino dividido, que nós vamos ver simultaneamente, também o reino solitário, né? O cativeiro e o retorno, aonde abrange esse período longo da história do povo hebreu. E nós vamos começar a estudar sobre o livro de Josué. O livro de Josué, ele está aqui nas minhas mãos, e cada aluno tem, e se você não tem, você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. Observamos que o livro de Josué, ele tem assim um contexto onde abrange peregrinação, conquista e período dos juízes. É muito gratificante quando nós estudamos. Como diz aqui o nosso livro na página 20, né? A nova geração, a geração que se depara com tantas coisas, disposta a não cair em semelhante erro, demonstra que a fé, ou melhor, a vitória, vem pela fé. Então, a fé deste povo constitui o tema desta presente lição, que é o livro de Josué. Essa lição, a primeira lição, ela tem 5 textos, ou melhor, 6 textos. A chamada de Josué, os preparativos para a vitória, enfrentando o inimigo pela fé, que é o 3º texto. O 4º texto, a história de Raabe, né? E os ataques inimigos. O 5º texto vem a herança ganha pela fé. E o 6º texto, uma pergunta difícil, né? E tem vários objetivos, ou seja, 6 objetivos, que cada um nós vamos falando no decorrer desta aula. Então, na página 22, temos o texto, a chamada de Josué. O livro de Josué, para os eruditos e muitos teólogos, é conhecido como Hexateuco, ou seja, tem um Pentateuco e eles consideram Josué como o Hexateuco, ou seja, aonde ele conta a história progressiva do povo judeu, quando saíram assim de Deuteronômio, e já começa Josué. Também o livro de Josué se assemelha muito com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, porque a luta é a batalha para ganhar um território. Então, neste livro nós encontramos aqui a promessa divina, que vai do capítulo 1 ao capítulo 5, teve uma promessa. Então, ninguém deste mundo rejeita uma promessa, principalmente quando ela vem de Deus. E a promessa está no versículo 5, como disse Deus, veja bem, se ouvir isso da boca de Deus, como fui com Moisés, assim serei contigo. É tudo que a pessoa deseja e anseia, né? E a promessa de Deus ainda tem outra declaração: nem te desampararei. Veja bem, está conosco, está com a pessoa e não desampara. Então, por causa da fé,
Os israelitas receberam como galardão, como prêmio, a terra prometida, que era Canaã. E muitas pessoas imaginam Canaã como um tipo de céu, galardão do crente. Então, tal comparação, isso é muito importante, não é correta, porque Canaã foi um campo de batalha e seus habitantes foram expulsos da terra. Veja bem, assim, como aconteceu. Então, em termos mais exatos, a experiência da conquista de Canaã pode ser comparada à vida diária do crente, que enfrenta as mais diversas lutas espirituais enquanto cresce na fé e na graça. Então, a promessa feita por Deus a Josué contém, vamos dizer assim, uma locução paradoxal. Deus disse que daria ao povo de Israel a terra de Canaã, mas depois acrescentou, veja bem, todo lugar que você colocar os seus pés, eu vou te dar. Então, houve um acréscimo, e nós observamos isso no capítulo 1 e o verso 3. Então, esta aparente, que muitas vezes alguém procura uma contradição, ela traz, assim, um princípio muito importante, e nós recebemos a salvação de uma vez, completa, como dom divino, mas ela vem acompanhada de muitas bênçãos, promessas e privilégios, como está também em Efésios, por incrível que pareça, o capítulo 1 e o versículo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, dos quais, ou seja, os privilégios, só podemos realmente tomar posse, usufruir, ao vivermos uma vida cristã, ao passo que Efésios 4 e 1 diz que vencendo diariamente a luta espiritual, o apóstolo Paulo faz uma exposição em Efésios 6 e versículo 12. Então, as condições não eram assim tão simples. Foram propostas no versículo 18, do versículo 6 ao 18, e Deus disse a Josué seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, tá? Versículo 6. O versículo 7 ele disse: esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda lei. O versículo 8 ele diz ainda: medita nele, quer dizer, no livro da lei, dia e noite. E o versículo 9, que é em quarto lugar, e não temas e não te espante. Observamos que Deus ele deu instruções quanto à estratégia militar aos israelitas, deu detalhes para eles pudessem ganhar uma perspectiva espiritual de uma vida bem melhor, e a mesma promessa divina de prosperidade e sucesso foi oferecida também a eles da primeira geração. Mas como falharam na obediência e nos requisitos que o acompanhavam, nunca conseguiram o prometido, chamado descanso na terra de Canaã. Foi uma guerra, ele não tinha paz, porque eles não destruíram os inimigos para que tomasse posse. Por isso, Hebreus, capítulo 4, versículo 2, ele faz um paralelo, quando ele diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós fomos anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas as palavras que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Veja bem, como estavam naqueles que a ouviram. Está na Almeida revisada, atualizada. Então, a palavra deixar, sendo deixada a promessa, mostra mais uma vez que temos hoje o direito de desfrutar das promessas divinas e levar uma vida vitoriosa, assim como os israelitas da época do grande Josué. Também podemos confiar na gloriosa promessa em Josué 1:3, o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dará a terra.
Então a geração de Josué aceitou com fé e grande entusiasmo a promessa de Deus, respondendo ao mandado divino, quando eles disseram: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos, no versículo 16. Esta é a nossa primeiro texto da primeira lição. Você tem alguma dúvida? Entra, faz o comentário, pergunta, e com muita alegria nós responderemos em nome de Jesus.